Um tempo atrás eu passei pela pior experiência da minha vida. Engravidei da segunda. Engravidei pela segunda vez e a gravidez foi super tranquila, maravilhosa, porém o parto foi terrível e eu vou explicar o que aconteceu pra vocês. Na minha primeira gestação eu sempre quis que fosse um parto normal, porém não deu. Eu não entrei em trabalho de parto, simplesmente eu não dilatei e teve que fazer uma cesárea de emergência. O bebê já tinha passado da hora de nascer. E o médico falou que provavelmente se eu tivesse outro filho, seria a mesma coisa. Eu não ia ter parto normal. E engravidei pela segunda vez. E a médica que fez meu pré-natal sempre me incentivou, né? Que eu teria sim um parto normal. E eu fiquei super animada, porque sempre foi o meu sonho ter o parto normal. Porém, os meses foi passando e eu cheguei às 39 semanas e nada. Não sentia nada diferente. O bebê não tinha mudado de posição. Era sempre posição pélvica, que no caso a bebê estava sempre sentada e não estava de cabeça para baixo na posição de nascer. E aí, eu sempre muito preocupada. Porém, os dias começaram a passar e eu cheguei a 40 semanas. Aqui na minha cidade, na maternidade aqui da minha cidade, eles só fazem parto normal, caso de urgência mesmo. Caso de emergência até, de urgência não, de emergência. No último caso, eles fazem de tudo para a mulher ter parto normal. Eles induzem o parto e tudo mais. Fui várias vezes na maternidade, eles me colocaram para casa. Fiz o último ultrassom e o bebê também tá, e o bebê ainda estava sentado. E fui para casa, conheci uma mulher, uma mãezinha, que tinha acabado de ganhar neném. E ela conhecia uma maternidade que fica em outra cidade que não é a minha. E essa maternidade, ela disse que recebe todas as mãezinhas que fazem cesáreo. Nessa maternidade só fazem o parto cesáreo. Então, esses casos que não pode ter normal. E eu fiquei super animada. E entrei em contato com essa maternidade e marquei o parto cesáreo. Porque eu tava super preocupada e eu tinha em mente que ia ser a mesma coisa da primeira gestação, porque eu já tava com 40 semanas e nada de parto normal. Marquei 3 dias depois do parto. Porém, me preparei, me depilei, me ajeitei a malinha da maternidade. E com 3 dias depois, fui chegando nessa maternidade. Eu fiquei, tipo assim, a maternidade era um pouco isolada, né? E além de ser isolada, um pouco isolada, eu entrei de 6 horas da manhã. Fiquei esperando até 9 horas para me atenderem, para me fazer o internamento, né? Internação. Mostrei lá na frente lá, tinha a recepção. Mostrei na recepção os documentos, fiz a internação, desci pro quarto. O quarto que eu fiquei era um quarto onde tinha quatro leitos, né? 4 camas. Tinha 4 camas e 4 bercinhos. E, ou seja, era o quarto que ia ficar 4 mãezinhas, 4 mulheres, né? E 4 bebês. E aquele quarto que eu fiquei no pré-operatório era o mesmo que eu ia ficar no pós-operatório. Coloquei as minhas coisas lá, vesti aquela roupinha do hospital e fiquei aguardando. As enfermeiras vieram e colocaram um medicamento, um soro, né? Medicamento não, acho que um soro, para me preparar para o parto no cesáreo. Colocaram soro. Não lembro de muito detalhe. Lembro de ser um quarto assim, pequeno. As camas estavam tudo uma em cima da outra praticamente. Não tinha ar-condicionado. Era 2 ventiladores. E
escolhi a parte, né? Eu cheguei primeiro no quarto, então eu escolhi uma cama que o vento ia, né? O vento do ventilador pegava direitinho. Porém, tinha mãezinhas que entrou por último, que sofreram muito com o calor, porque o ventilador não pegava para elas. Fiquei todo dia tomando soro, o dia todo tomando soro. Quando foi 4 horas da tarde, as enfermeiras entraram e mandaram a gente ir para uma sala onde entrando de uma em uma no centro cirúrgico. Fiquei aguardando em umas cadeiras, em uma sala onde tinha umas cadeiras. A gente ficou aguardando, né? Que não era só eu, eram algumas mãezinhas. Aí eu fiquei nessa salinha, né, com algumas gestantes, né? Também. E entrando de uma por uma. Nessa sala eu esperei mais ou menos 1h30, 2 horas, até chegar a minha vez. Quando eu entrei na sala, no centro cirúrgico, eles tinham um médico lá, né, o anestesista, e ele começou a conversar comigo, e a fazer algumas perguntas, se era o primeiro parto, se não era, se tinha sido o outro parto anterior, tinha sido cesáreo, enfim, se tinha sido normal ou cesáreo. Fez algumas perguntas a mim, eu respondi, e nesse segundo parto, eles não me colocaram sonda. No primeiro parto, eles colocaram uma sonda antes. Nesse, eles não colocaram sonda. Colocaram uma fralda grande. Que eu achei até melhor, porque colocar sonda é terrível, dói muito. Só quem já colocou sonda sabe. Aí eu fui, né? Eu fiz essas perguntas. Aí chegou a enfermeira, né? Eu fiquei naquela posição que a gente fica. A gente baixa um pouco assim, a coluna. A enfermeira me segurou na posição certa. E o anestesista ali aplicou anestesia. Só que eu não senti a anestesia da primeira vez que eu tive o parto cesáreo, que eu tomei anestesia, eu sentia um formigamento subindo nas minhas pernas, né, nas minhas pernas. E dessa vez eu não senti. Então eu senti que eu comecei a sentir que a anestesia não tinha pego, né? Aí o médico foi, e a enfermeira me segurou de novo. E se eu não tô enganada, eles parece que aplicaram novamente, sei lá, não sei se foi porque eu me mexi. Aí eu comecei, ele me pediu pra mim aguardar um pouco. Só que da primeira vez que eu tomei a anestesia, né, do parto da Sofia, eu não sentia nada. Eu não conseguia mexer os meus pés. Eu não sentia nada. E eu senti, pessoal, que eu senti diferente da primeira. Eu não era como sair anestesia. Eu aguardei um pouco, né? O médico começou a se colocar os equipamentos, né? Luva, um avental. E eu senti que a anestesia não tinha pego completamente, porque eu tava sentindo as minhas pernas, um pouco as minhas pernas, tava sentindo ainda a minha barriga. Porém, eu acho assim que de 100% eu tava sentindo assim. E eu comecei a sentir que a anestesia não tava igual a primeira vez que eu tomei, né, do meu outro parto. Eu comecei o que era pra mim não sentir nada, eu ainda sentia as minhas pernas, um pouco das minhas pernas, sentia a minha barriga, então tava meio estranho. E eu me deitei, né? Quando eu me deitei,
Aí o médico, ele pegou uma pinça e ele, abaixo da minha barriga, ele deu uma beliscada. Quando ele beliscou, eu gritei, né? Aí ele falou, tá sentindo? Aí eu falei, tô sentindo. Aí ele fez o que eu fiz. Aí eu falei, que eu não tava vendo, né? Eu falei, que o senhor pegou alguma coisa e me beliscou. Aí ele falou, vamos aguardar um pouquinho pra anestesia pegar direito. Aí aguardamos mais um pouquinho. Ele achou, né, que a anestesia tinha pego. E ele pegou o bisturi e ele começou a me cortar. Deu o primeiro corte. Eu senti tudo. Eu estava sentindo tudo. Eu estava sentindo tudo. Ele cortava. Ele cortava. E ele pegava assim, abria a pele. E cortava de novo. E abria. Cortava e abria. E ele fez várias vezes assim. E a dor era imensa. Era uma dor assim insuportável. Tudo que eu tinha na minha mente era que eu ia morrer. Eu comecei a chorar e a gritar. E a enfermeira do meu lado, né, tentando me acalmar. Você tá sentindo? E eu falei, eu tô sentindo tudo. E eu comecei a querer vomitar. E a enfermeira começou a... E eu comecei a querer vomitar. E a enfermeira colocando os medicamentos. E era uma dor terrível. E eu orava, eu rezava na minha mente para tentar suportar aquilo pela minha filha. Tudo que eu vinha na mente, meu Deus, não me deixe morrer, porque eu tenho 2 filhas para criar. Eu tenho a Sofia que tá em casa e eu tenho a Laura que tá nascendo. Me permita ver as minhas filhas. Na minha mente só vinha isso. Eu só orava desse jeito. E era dor insuportável, assim. Era uma dor. Quando ele cortava. E era uma dor misturada com uma queimação grande. E eu senti que tava saindo muito sangue, porque eu sentia molhado nas minhas costas. Eu sentia descer algo nas minhas costas. E aquilo ali foi terrível. Eu senti todos os cortes. Eu senti ele colocando a mão pra puxar o neném. Ali era uma dor misturada com uma queimação do corte, mais uma gastura. E ele meteu a mão e ele puxou. Eu senti também depois ele costurando também. Foi terrível. Foi uma experiência assim que... Nossa, eu chorei horrores. Eu chorei horrores. Eu achei que eu não ia sobreviver, que eu ia morrer. Eu acredito que foi mesmo assim. Não foi eu que aguentei, foi Deus que me fez aguentar. Eu não sei se eu era capaz de suportar. Eu não sabia que eu era capaz de suportar uma dor tão grande. Porque foi terrível. Foi uma coisa assim que eu não sei explicar o tamanho da dor. Foi uma dor que eu nunca tinha sentido na minha vida, a um nível tão grande. Meu coração quase parou. Meu coração, ele batia forte, ele quase parou. E era uma dor, um queimou, uma gastura, tudo isso misturado. E eu fiquei muito mal. Eu chorei muito naquela hora. Eu gritava, eu gritava. Eu soluçava. Eu saí ali. Meu único conforto foi quando ele tirou a minha filha. E ele meio que mostrou assim pra mim. A minha filha, ela tava com o cordão
umbilical, dado 2 voltas no pescoço. Ela não chorou de início, mas ele falou que ela estava bem e foi prestar os cuidados à minha filha, às enfermeiras. E foi ali que eu vi que eu me confortei um pouco naquela situação. E eu só fazia chorar, eu saí daquele quarto chorando. Os dias que eu passei na maternidade, eu passei totalmente abalada. Eu chorava muito. Por conta disso, eu perdi muito sangue na hora da cirurgia. Tão tal que eu só vi a minha menstruação. Quando a gente guia neném, a gente passa praticamente o mês todo vendo a menstruação. E eu não foi desse jeito. Eu só vi a minha menstruação nos primeiros dias. Depois eu não vi mais. Eu acredito por ter perdido tanto sangue. Por conta disso também, eu fiquei muito dolorida. No outro dia, eu mal me mexia. Foi um pós-parto muito dolorido, muito doloroso. E eu mal me mexia ali. Chorei muito nos primeiros dias. Fiquei muito traumatizada, muito nervosa. Eu fiquei muito emotiva. Eu chorava assim, com a careta eu tava chorando. Eu não sei se foi violência obstétrica o meu parto. Eu não sei se o médico tinha consciência do que estava acontecendo. Talvez ele achou que eu não estava realmente sentindo tudo. Eu não sabia nem se era possível isso acontecer. Por isso que eu fui ganhar neném, eu fui toda plena, achando que seria a mesma coisa do primeiro parto. Meu primeiro parto foi cesárea. E eu achava ali que ia ser a mesma coisa. Eu fui totalmente plena, quebrei a cara. E eu não sabia nem que poderia acontecer isso, da anestesia não pegar, ou de não pegar por completa. Não sei o que aconteceu, se ela realmente não pegou, ou se ela não pegou completamente. Não sei, só sei que eu tava sentindo. Eu cheguei no quarto, eu já sentia as minhas pernas. Eu sentia todo o tempo as minhas pernas. Eu senti tudo. Eu acho que a anestesia foi eu, no mínimo, amenizar alguma coisa, porque eu senti tudo. Foi terrível. Terrível, foi a pior experiência da minha vida. Hoje em dia eu não teria mais coragem de engravidar. Porque se eu tivesse outro filho, seria novamente uma cesárea. Provavelmente seria um parto cesárea novamente. E eu não tenho psicológico para passar pelo outro parto cesárea depois da experiência que eu tive. Então, eu tomo injeção concepcional e eu me previno ao máximo. Não quero outra gravidez. Fiquei totalmente traumatizada. Não desejo que nenhuma mulher passe por que eu passei. E foi esse o vídeo. Deixa aí nos comentários se você já passou por uma situação, pela mesma situação, por uma situação pelo menos parecida que a minha. Não é possível que eu esteja nesse barco sozinha. Me segue, curte o vídeo, comenta. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo.